Charles Lima e estou aqui trazendo mais um vídeo explicativo para vocês aí sobre softwares de programação, operação e sobre máquinas a laser em geral, certo? Então hoje eu quero passar uma dica para vocês sobre a leitura de chapas, de retalhos, certo? Ponto de referência e tudo mais. Então, hoje eu quero passar uma dicasinha rápida para vocês. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o que é importante você saber na hora de fazer a leitura ou framing na sua chapa, no seu retalho, certo? Então, primeira coisa que você tem que saber é aonde você vai querer definir esse ponto zero. Então, esse ponto zero, no caso, pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo, pode ser do lado superior direito, superior esquerdo, pode ser no centro. Então, a gente tem algumas opções aqui para escolher, certo? Então, tem aqui na lateral esquerda, né, no meio esquerdo e no meio direito, né? Então, aqui a gente vai utilizar mais o que? Fundo direito, fundo esquerdo, certo? Então, aqui a gente vai definir, quando a gente definir aqui o ponto zero, aqui ele já vai ficar marcado aqui como se fosse uma mirazinha. Ah, onde é que eu encontro? Tá aqui, ó, aba início, zero de ref de referência, certo? Então, referência do ponto zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu cabeçote vai começar a fazer o frame a partir daquele ponto que eu posicionei o meu ponto zero. Então, nesse caso aqui ele está do lado direito. Se eu fizer um frame, ele vai iniciar aqui pelo lado direito, daqui para cima, e vai fazer a leitura manual ali, visível, né, com o ponto zero ali, com o diodo do laser, né, e eu vou ter a visualização aí da onde que vai ter a área de corte, certo? Então, essa é uma das formas de fazer leitura de retalho, de peça, né? Outra forma que a gente tem também, ainda utilizando o frame, é em alguns softwares, né? Por exemplo, esse aqui que eu estou utilizando agora, o CPCATIE. Nesse software aqui, ele permite a gente criar um contorno de borda. Então, vamos dizer que a gente tivesse um retalho em L, certo? Um retalho assim, né? Ah, poderia ter mais detalhe, poderia ter mais detalhe. Deixa eu fazer mais detalhe aqui. Vamos pegar aqui pegar um polígono aqui. Vamos acrescentar aqui do lado aqui. Certo? Então tá, vamos dizer que isso aqui fosse um retalho que eu tenho lá que sobrou. Vou fazer melhor, né? Vou recortar ele aqui, vou deixar ele bem mais real aqui pra gente ter uma visão. Digamos que isso aqui fosse um retalho que sobrou lá de um aproveitamento do meu material, certo? Como que eu vou fazer a leitura desse retalho? Então eu posso fazer a leitura desse retalho posicionando meu ponto zero aqui, eu posso cortar ele virado, mas se eu tiver um aproveitamento total desse retalho, tiver peça nessa borda aqui, né, nessa pontinha aqui, então pode ser que caia fora, né? Então nesse software aqui ele me permite criar um contorno para fazer esse tipo de leitura. Então, se eu selecionar aqui meu retalho aqui, né, de uma forma diferente aqui, e criar aqui um contorno, aqui eu estou na aba início, certo? Aqui na lateralzinha, aqui embaixo do otimizar, aqui eu tenho um atalho dele aqui, ó, geração de contorno de borda, certo? Criar contorno da borda. Dá um okzinho, ele vai criar um contorno. Esse contorno aqui ele não vai gerar parâmetro, não vai gerar nada. Se eu abrir meu parâmetro de corte aqui, eu vou estar só com a minha camada de corte normal. Então, aqui é tranquilo. E quando eu for fazer o meu frame, né, aqui eu vou ainda posicionar, né, da forma mais correta ali onde eu conseguir visualizar o meu ponto zero ali. Quando eu posicionar meu cabeçote no ponto zero, eu for fazer o meu frame, o cabeçote da máquina vai fazer o frame contornando o retalho, certo? Então ele vai fazer todo esse contorno aqui do retalho, ó, e eu vou conseguir ver lá com a luzinha vermelha o cabeçote contornando o retalho. Eu vou saber se o retalho está reto, se ele está torto, se vai cair alguma peça fora ou não, certo? Então aí depois eu vou poder estar fazendo a correção dessa posição aí do meu ponto zero. Como que eu faço isso, né? Digamos que eu posicionei o diodo do laser ali, a luz vermelha do laser, no cantinho da chapa e fiz o meu frame, certo? Ou fiz o meu frame numa chapa inteira, ou fiz num retalho como esse, certo? Ah, como é que eu vou fazer para consertar se caiu fora? Né? Uma das coisas que a gente pode fazer nesse caso aqui, né? Primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que o retalho tem que estar sempre o mais reto possível. Igualmente chapa, não é porque tem uma leitura e tudo mais que a gente vai posicionar de uma forma que possa ter uma colisão, um erro, né, da máquina, né? Até porque a chapa pode estar fora do esquadro, o retalho pode estar fora do esquadro. Então a gente sempre vai tentar posicionar o mais reto possível, certo? Essa é a melhor forma para não acontecer imprevisto com a máquina. Então, depois que você posicionou lá, você fez o frame e você percebeu que caiu fora, né? A hora que começou aí, ele caiu fora. Tu pode parar ele, né? No ponto que tu viu que caiu fora ali, e tu vai contar quanto que levou, quantos milímetros tu precisa corrigir para dentro ou para fora do retalho, certo? Então, digamos que eu comecei a fazer o frame aqui e tal, e ele foi até um certo ponto ali, caiu fora, numa parte reta aqui, né? Caiu fora aqui. Eu tô com o meu cabeçote posicionado aqui.
Então, eu vou contar aqui, vou usar o passo, ou no controle vai estar escrito como step, certo? Então, step lá, a gente vai configurar aqui, deixar configurado para ele se movimentar 1 milímetro por vez, certo? Então, vou deixar aqui 1 milímetro por vez. Então, cada vez que eu der um clique lá no meu controle, segurando o step apertado, ou com essa opção aqui habilitada, ele vai andar 1 milímetro. Então, eu vou contar lá, 1, 2, 3, até eu ver que a luz vermelha ficou dentro do retalho, certo? Ou dentro da chapa. Ficou dentro, eu já paro ali, né, com o meu stop apertado já, e aperto FN0. Quando eu apertar FN0, automaticamente o meu cabeçote vai voltar pro ponto zero, que era onde estava o meu cabeçote no início do frame, certo? Então, depois que eu voltei para o meu ponto zero, eu vou fazer essa mesma correção. Eu movimentei 3 milímetros para dentro aqui, até chegar nessa borda. Então, depois que eu voltei para o meu ponto zero, eu vou segurar o step apertado e vou contar 1, 2, 3, certo? E daí eu vou apertar no frame. Daí ele vai fazer o frame a partir daquele ponto. Daí eu vou perceber que a luzinha vai começar a ficar em cima. Se ela estiver dentro da chapa e numa parte do percurso cair fora, duas opções: ou o retalho está torto, né, ou está fora do esquadro, né? Pode ter sido cortado numa guilhotina, pode ter sido cortado na laser e estava meio torto a hora que cortou. Então a gente tem que levar toda essa questão em consideração também, para não ocorrer colisões, certo? Então, desse formato então que a gente fez aqui, a gente pode fazer leitura de retalho redondo também, né? Digamos que eu tenho miolo de peça, eu vou fazer um aproveitamento aqui. Então, o que eu posso fazer? Agora eu posso usar a opção do zero do ref aqui, da referência aqui, meu ponto zero, no centro do meu retalho. Então, eu posiciono o cabeçote lá no centro do retalho, né? Nesse caso aqui, o retalho redondo, que é o melhor para usar no retalho redondo como ponto zero, é o meio, na minha opinião, né? E daí eu crio um contorno para ele aqui também, isso pelo CipCut E, né? Claro. Aqui, então, eu consigo fazer esse frame aqui com ele contornando o meu retalho redondo, certo? Então, essa é uma opção. Outra opção que a gente tem para chapas, né, padrões aí, que a gente sabe que não vai cair fora, é o que? É a gente fazer a leitura automática, certo? Então, vou deixar aqui meu ponto zero aqui no meu fundo, no meu canto esquerdo aqui da chapa, certo? E aqui a gente vai fazer uma leitura automática. Como é que faz a leitura automática, então? Tu vai vir na aba CNC. Então, na aba CNC vai ser onde vai estar a parte de movimentação, né, de calibragem. Então, aqui nessa aba, no CipCut E, vai estar pesquisa de bordo, né? No CipCut E, no CipCut Pro, certo? No CipCut normal, às vezes aparece escrito como barreira semana, né? Ou fim de edge, certo? Mas você vai perceber que ele tem esse formatinho aqui, né? Como se fosse um L aqui, um esquadro, né? E uma chapa torta, certo? Então, vamos lá. No CipCut E aqui, que é o nosso mais atualizado aqui, que a gente está vendo hoje, quando tu clicar aqui na pesquisa de borda, ele vai te dar algumas opções. Então aqui você pode colocar manualmente aqui o tamanho da chapa, do retalho que você tem ali, né? Pode botar, por exemplo, aqui 600 por 800, né? Daí você vai digitar aqui manualmente que tem tanto em X por tanto em Y, para fazer essa leitura. Aqui embaixo, onde diz margem, é quanto que vai jogar o cabeçote para dentro da chapa depois que fizer a leitura. Então eu tenho lá um programa lá, X, e eu quero deixar esse programa 5 milímetros para dentro da chapa, tanto em X quanto em Y. Então depois que ela fizer aquela leiturinha lá com a luz vermelha, ela vai jogar aquele tanto de medida para dentro da chapa, certo? Ainda com a leitura ali, tudo certo. Certo? Então aqui eu vou definir essa medida. Então se eu tiver isso, que é uma coisa que eu tenho que levar em consideração. Se eu tiver programado, feito um programa lá no CipNest ou em outro software de programação, e eu tiver deixado já uma margem da borda do programa, né, na minha chapa, tipo, coloquei lá, fiz um programa de uma chapa de 1200 por 3000. E eu deixei, na programação, quando eu fui fazer o nest, quando eu fui alinhar, eu deixei 5 milímetros em X e 5 em Y, né? E a minha chapa tem 1200 cravado. Então, a hora que eu fizer essa leitura automática, se eu deixar um valor aqui, ele vai jogar esse valor para dentro. Então, em vez de eu ter 5 milímetros da minha programação para dentro da chapa, eu vou ter 10. Então, eu vou ter 5 do programa, que foi gerado, e mais 5 da leitura. Então, nesse caso, eu vou precisar zerar esse valor ou apagar a linha branca, que é a linha da chapa, que é onde tem esse valor, né? Essa medida de espaçamento, certo? Então aqui na minha estratégia de pesquisa de borda, aqui eu posso escolher se eu quero pesquisa de 3, 4 ou 6 pontos, certo? Normalmente de 3 pontos já é bom, né? Mas aqui você pode escolher, se quiser garantir, fazer de 6 pontos. Ela vai fazer praticamente no mesmo lugar, muda pouca coisa, né? Mas acredito que seja mais garantido.
Feito isso, aqui você vai poder ter duas opções, certo? Então aqui você vai poder ter a opção aqui para você iniciar essa leitura da borda da chapa aí, do esquadrejamento da chapa, a partir de um ponto de partida específico, certo? Então tu vai posicionar o cabeçote lá no canto da chapa lá, certo? E tu vai ter certeza que toda a chapa que tu alimentar ali, que tu abastecer, vai ficar naquele lugar ali. Daí, quando tu colocar para fazer a leitura automática, ela sempre vai buscar aquele canto lá para iniciar a fazer a leitura, certo? Então, essa é uma forma. Daí, tu vai ter que colocar ali para localizar o ponto inicial, né? E depois a gente tem aqui, que eu acho mais interessante aqui, né? Normalmente é o mais utilizado, é iniciar a partir da posição atual. Então, iniciar a partir da posição atual é onde eu posicionar o cabeçote, vai ser onde ela vai iniciar a leitura. Então, eu posiciono o cabeçote lá para dentro da chapa, né? Ele tem que estar dentro da chapa, porque ele vai descer para fazer a leitura da borda. E aperto para fazer a leitura e tudo certo. Então, não preciso ficar cuidando se eu vou colocar a chapa do lado direito, do lado esquerdo. Então, sempre onde posicionar, ela vai fazer a leitura e fazer a correção da posição da chapa, certo? Então, essa é outra opção. Depois aqui a gente tem aqui, então, essas opções aqui, que é o Fast, que é o rápido, e o Passo, que é o devagar, que é para mim fazer a movimentação por essa tela nos eixos da máquina e no eixo Z aqui, para baixar e subir, se eu quiser, né? O Seguir, então, é para mim descer o cabeçote, né, rapidamente, uma vez só. Paragem para parar, né? Guardar aqui, no caso, se eu quiser guardar um ponto aqui de referência, né, para leitura. Localizar é para o cabeçote ir para aquele ponto, certo? E aqui depois eu vou clicar aqui, então, quando eu tiver com o meu cabeçote lá dentro da chapa, tudo certinho, eu vou clicar aqui em pesquisa de borda para ele iniciar a leitura automática. Então o cabeçote vai descer, vai fazer a leitura numa borda, vai ir para frente, fazer a leitura no final, depois vai voltar e fazer a terceira leitura, ou quarta ou sexta leitura no início da chapa. Certo? Dependendo aonde eu coloquei o meu ponto zero. Então, você tem sempre que cuidar aonde eu coloquei meu ponto zero para iniciar a fazer essa leitura, certo? No SIPCUT normal é a mesma coisa. Então, se eu vim aqui, ó, barreira semana, né, vai ter aqui minha medida aqui, meu tamanho real, em X e Y, né, a minha margem aqui. Se eu quero 3 ou 6 pontos, no caso do SIPCUT normal, ele só vai ter essas duas opções. E aqui eu vou poder salvar um ponto para ela sempre fazer a leitura naquele ponto, ou vou poder colocar para ela fazer a partir da posição atual, então modo flutuante, né? Então eu posso direcionar o cabeçote aonde eu quiser que ele faça essa leitura. Uma diferença bacana que tem entre essas duas leituras do SIPCUT normal para o SIPCUT E é que a leitura do SIPCUT E, e tem em outros softwares também, no SIPCUT mais atualizado, SIPCUT Pro, RipCut, FACUT, é que nessa versão você tem que colocar aqui obrigatoriamente toda vez a medida da chapa, né? Ou a não ser que você vai repetir a mesma medida da chapa, né, todas as vezes, né? Mas você tem que estar alterando aqui a medida da chapa. Já no SIPCUT E, por exemplo, que é um software um pouco mais atualizado, você tem aqui a opção de identificar a dimensão da chapa. Então, quando eu deixo essa opção habilitada, cada programa que eu puxar, se a chapa tiver 1000 por 1200, ele vai puxar esse valor automático aqui. Eu não vou precisar nem abrir essa tela, entendeu? Então, lá no controle, lá você tem uma função que é o FN, certo? Que você já conhece. E do lado, lá no canto esquerdo do controle, normalmente, você vai ter uma função escrito Edge Seek, certo? Essa opção é para ela fazer a leitura automática. Então, onde eu posicionar o cabeçote e apertar FN mais Edge Seek, ela vai fazer essa leitura automática, certo? Então, nesse caso desse software aqui, né, reparem que está esse valor aqui. Então, se eu deixar essa função habilitada, então eu vou ter aqui a medida do meu retalho aqui, conforme eu tiver aqui, né? No caso aqui, se fosse 500 por 607 aqui, meu retalho, e eu viesse aqui para verificar a leitura aqui na leitura já ia estar aqui, ó, 500 por 607, certo? Então isso no software mais atualizado ele já vai reconhecer automático. No software mais antigo, igual o SIPCUT normal, daí você vai ter que colocar essa função aqui. E daí para iniciar a leitura, então você pode fazer pelo controle, que nem eu expliquei, ou você pode clicar aqui, modo de 3 pontos, certo? Então ela vai fazer aqui já a leitura automática lá, e vai fazer a correção em graus do meu retalho, certo? Então, se eu tivesse um retalho aqui, e eu fizesse essa leitura aqui, vamos ver se dá pra mim simular. Aqui eu não vou conseguir simular. Mas depois que eu fizer essa leitura aqui, aqui em cima vai aparecer escrito em amarelo qual que foi a correção em graus do meu retalho, certo? Então, se o meu retalho estava um pouquinho mais atravessado, estava um pouquinho mais em pé, um pouquinho mais pro lado de lá, né? Se o cabeçote conseguir fazer aquela leitura dentro do range dele, é claro, ele vai fazer essa correção e o programa vai sair certinho dentro da chapa, certo? Então não esqueçam de conferir que o seu retalho, a sua chapa está dentro do esquadro, certo? Se ela tiver com um lado maior, outro lado menor, quando for fazer a leitura pode dar alguma diferença, certo? Então o vídeo de hoje era isso, galera, espero que tenham gostado e acompanhem aí para receber mais conteúdos como esse, certo? Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu e é nóis!